Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Infância Explica. E hoje, nesse episódio, eu vou receber essa minha amiga, que eu tenho a honra de chamar de amiga, sim, Renata Fornari. Super amiga! Ela é especialista em auto-amor e a única formadora do método Louise Hay no Brasil, gente. Isso é uma coisa, assim, dificílima de conseguir. É uma benção, né? Porque na forma como eles estruturaram, tem um por país. Então, ser Você é essa a única do guardiã, Brasil. sou a única que posso Uau, que formar honra. terapeutas. Eu sou muito fã do trabalho da Louise Não, Hay, tô doida gente. pra você vir fazer a formação. Já te com convidei, certeza, tô te pode deixar. esperando. Estarei lá um dia. Rê, pra gente começar aqui esse bate-papo sobre a infância explica, eu sei que você tem uma história de vida, assim, muito profunda, como você mesmo diz, muito traumática, mas Sim. também é uma inspiração, porque você conseguiu transformar toda essa dor em muitas bênçãos, né, em muito impacto pessoal e profissional. Como foi que você começou essa jornada de entender que, puxa, existe um caminho para eu começar a curar essas feridas e, além de curar minhas próprias feridas, poder ainda ajudar outras pessoas? Nossa, amiga, posso chamar de amiga durante o podcast? Pode. Porque é espontâneo, natural. Foi numa cena tão fatídica. Para imaginar, uma menina de 13 anos de idade. Teus filhos estão com? 10 e 11. Então tá meio parecido ali, né? Então Aham. eu tinha 13 anos. Minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com um tumor de 7 centímetros na mama. Uau. E você pode imaginar, em 1900 e bolinha, você descobrir um tumor de 7 centímetros é uma sentença de morte. Um desespero absoluto, né? Total. Hoje já é um pouco menos mal, porque a medicina avançou, mas 7 centímetros assusta, né? Uhum. Então minha mãe descobriu esse tumor. E a minha sensação naquele momento, olha, eu vou falar algo muito íntimo agora, hein? Mas é que eu me sinto à vontade com você e com o seu público. A minha sensação naquele momento eu não vou dar conta de tanta dor. Porque já tinha sido minha infância convivendo com um pai esquizofrênico sem Que, aliás, eu diagnóstico. quero que você conte isso daqui a pouco, Tá, para quem está nos Tá. ouvindo e que ainda não conhece o seu trabalho. legal, Uhum. legal. Mas naquele momento dos 13 anos, o câncer da minha mãe foi meio que uma gota num copo que já estava para transbordar. Já estava pesado demais. Muito pesado. A infância já tinha sido muito pesada. Então, aquele início de adolescência, né, aos 13, o copo estava muito cheio. E aí, olha isso. Quando a minha mãe entrou para a sala de cirurgia, e meu pai teve um surto psicótico no hospital, só pra você saber. Eu peguei meu irmão mais novo. Voltei pra casa. Meu instinto, Thelma, sempre foi muito materno com relação ao meu irmão, de eu tenho que proteger essa criança mais nova. Chego em casa, volto pra casa. Na cama da minha mãe, posso pegar esse livro? Pode. Tem um livro, assim, e em cima tem um papel de embrulho. Ou seja, alguém tinha desembrulhado e deixou o papel em cima. Eu tirei o papel, quando eu olho o livro, Você Pode Curar Sua Vida. O best-seller famoso da Louise Hay. Ela tinha ganhado de alguém. Porque a história da Louise Hay é com câncer. A Louise Hay se curou de um câncer, deram 6 Mas meses de alguém vida tinha pra ela. dado de presente para sua Uma mãe. prima. Que demais. Uma prima. Minha mãe, na véspera de cirurgia, nem tinha nem cabeça, abriu e falou, que legal. Deixou ela em cima da cama e foi pro hospital. Já deve ter acontecido com você. De você olhar para um negócio e a sua intuição gritar. Tá aí a resposta. Exato. Sim, Exato. Mas ao sim. mesmo tempo me deu um pouco de raiva. Porque imagina, eu passando por tudo aquilo, ainda vem um livro que fala, você pode curar a sua vida. Você estava tão sem esperança que você não acreditava que algo pudesse acontecer. Parecia uma piada, de mau gosto, por um lado. Mas por outro, minha intuição falou, abre. Eu li em 3 dias. Devorou o livro. Devorei, enquanto ela estava operada. E aí, amiga, aquela sensação, né? Eu tô lendo informações novas, óbvio, pela primeira vez, mas uma parte minha diz, eu já sabia disso tudo. Mas de onde que eu já sabia? Como que eu já sabia? E aí, aquilo foi uma mudança 180 graus. É um momento ahá da vida, né? Que você fala, Total. uma luz Total. se abriu. Se não fosse aquele dia, aquele livro, na cama, a gente não tava hoje aqui conversando. Eu acredito nisso. Não, porque todo o rumo da minha vida, porque daí eu vim ser a formadora, a representante oficial daquela autora. Aquele livro décadas depois. que te mostrou um caminho de cura. Que me mostrou que é possível a gente curar a nossa vida, não importa o que tenha E acontecido. você sabe o que eu acho mais incrível ouvindo isso? Que me vem assim. Muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho, né, com educação emocional, com autocura, lidando com traumas e tudo mais, às vezes parece tão exaustivo explicar para as pessoas a importância disso. Uhum. E muita gente parece não querer entender de fato, porque ou não tem consciência, ou realmente não quer investir para fazer esse trabalho, né, de autoconhecimento e tudo mais. Mas você vê como que vira um legado.
Total. Será que a Louise Hay um dia imaginou o impacto que ela ia causar na vida de tantas pessoas? E hoje você ainda continua esse trabalho que começou tantas Exatamente. décadas atrás. Exatamente. Então, o nosso trabalho também, né? Quando você olha, é uma semente sendo plantada, igual tem mães que me falam, nossa, até há 5 anos atrás eu li o seu livro e minha vida foi transformada e meu filho hoje é assim, assim, assado, graças àquilo que eu li. Então, você me falando isso agora, eu conheço esse impacto, porque eu já passei por ele. Tem leitores que passam todos os dias, você passou, e também tem pessoas que te seguem e que acompanham o seu Sim, trabalho. eu falo que é o grande combustível, né? Uma frase, às vezes, que você escuta é o suficiente para falar, gente, Exatamente. isso me acordou, isso me despertou, isso fez eu Exatamente. entender aquilo que faltava Que eu para posso começar mudar uma mudança. tudo, que eu posso mudar tudo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é: o seu passado não define o seu futuro. Exato. O que define o seu futuro é o que você escolhe fazer hoje com a tua cabeça. É como É. você escolhe olhar para esse passado. Exato. É isso que define. Mas também para chegar nesse ponto de você poder escolher e definir, você tem que sair do modo automático, né? Sem dúvida. Se tem não que tiver a despertar. consciência de que aquilo tá te fazendo mal, a mudança não acontece. A Você não- maioria das pessoas, na minha opinião, elas estão nesse piloto automático que você acabou de Sim, falar. sim. Né? Então, por exemplo, se eu, com a história que eu tive, não tivesse feito o meu trabalho de despertar, provavelmente, o que teria sido da Renata com a infância que ela teve? Uma mulher com uma crise de ansiedade, com um nível de ansiedade patológico, porque imagina você conviver com um pai esquizofrênico que surta 3 horas da manhã e você é uma criança de 4, 5 anos de idade. Né? Então é muito pânico Muita dentro de casa. insegurança, né? Muita O insegurança. lugar que deveria ser seguro era o lugar de pânico. Exatamente, eu me sentia mais segura na rua do que dentro da minha própria Conta casa. pra nós sobre como foi ser uma criança com um pai esquizofrênico. Ai, amiga, eu acho que o mais difícil foi ele não ter o diagnóstico. E a minha mãe negava. A gente tem uma amiga em comum, que é a Heloísa Capelas, né? E a Elo dizia assim pra mim. Que, aliás, vem Rê, aqui amanhã. Ah, que demais. Eu fiz, né, o processo há 20 anos. Uhum. Há 20 anos ela virou pra mim e falou assim: Rê, é muito duro o que eu vou te falar, mas eu acho que sua mãe era mais louca que o seu pai. Porque você imagina um homem surto, psicótico, e uma mulher que nega. Não, ele tá só estressado. Foi a forma que ela achou de sobreviver. Imagina claro. ter que lidar, criar filhos. Pois é. E ainda ter Pois que é. lidar com um homem que não podia apoiá-la. Pois é, e que era advogado, ele era autônomo. Então, assim, quando ele tava fora do surto, ele era um brilhante advogado, porque os esquizofrênicos, inclusive, eles são muito inteligentes. Mas quando entrava em surto, ficava dias em surto. E aí não conseguia trabalhar. E o que minha mãe dizia? Seu pai não tem nada, ele só está estressado, porque ele lida com criminoso, ele lida com questões, com conflitos. Imagina o quanto foi difícil pra ela também ter que segurar esse rojão, né? Muito difícil. Foi a forma como ela conseguiu lidar. Mas o fato dele não ter diagnóstico foi mais difícil, porque eu olhava para um pai, né, que por um lado, óbvio que eu amava, era o meu herói, e via ele em surto, e via ele dizendo, aquela pessoa que tá com a arma, e eu olhava e não tinha ninguém, né? E se alguém tivesse dito pra mim, olha, ele tem um problema, ele Ia toma ser esse mais remédio, fácil, né? muito mais fácil. E aí, eu desenvolvi um mecanismo próprio de conseguir acalmar o meu pai e amenizar os surtos. Então eu me lembro, você não vai acreditar, eu morava aqui em São Paulo, com 6 anos de idade, eu sei que eu tinha 6, porque foi o ano que minha casa reformou, e a casa estava inteirinha em reforma. Ele me acordou no meio da madrugada pra dizer que o complô que queria nos perseguir estava no telhado, tentando entrar na casa. E eu lembro que eu já tinha consciência de que ele era louco, de que eu não podia contrariar, porque se você contraria, Piora. nossa, é combustível pro surto piorar. E aí eu sentada Você com fazia ele na isso cama, instintivamente, ninguém nunca te falou nada. Nunca. Eu sentava com ele na cama e falava assim, pai, eu tô ouvindo. Eles estão mesmo aqui no telhado tentando entrar na casa. Mas vamos pensar, tá tudo trancado, as janelas estão trancadas. Eles Como não se vão fosse conseguir acalmar uma passar. criancinha, né? Igualzinho. Você sabe que hoje em dia eu tenho a Sossô de 6 anos, né, a Sofia? E você sabe exatamente o que fazer, né? Eu Já criou um pai. tenho, exatamente, amiga. Tem horas É. que eu tô falando com a Sofia, eu falo assim, a minha vida me treinou Quando eu era uma criança quando ainda. eu era uma criança. Então, o que aconteceu? Eu aprendi que eu tinha que crescer rápido pra dar conta daquela família desestruturada. E minha mãe, ela não entendia esse mecanismo e ela negava. Então ela virava pro meu pai e falava, não tem ninguém aqui. E o surto piorava. E aí, com 4 anos, eu tô tomando banho, minha mãe tá dando banho em mim e fala, epa, seio? Com 4. 4. Começou a nascer. Com 4. Nossa, então começou uma puberdade precoce. Exatamente. Diagnosticada. E aí, assim, enfia em máquina, pesquisa tumor na hipófise. Porque as causas, né? Caramba. Não encontraram nada. Era o estresse. Era o meu corpo O corpo entendendo entendendo, sinal, tenho que tem que crescer. crescer.
Uau. Com 6 anos, dos 6 aos 9, eu tomava injeção de bloqueio hormonal, usava sutiã pra ir pra escola. Então eu sofria bullying na escola, porque eu era muito alta. Pra piorar a situação, ainda tinha que lidar com isso. Eu era muito alta, então eles chamavam de girafa pra pior. E eu usava sutiã. Você imagina, uma criança de 6 anos usando sutiã? É completamente É fora do esperado, né? total. Então assim, amiga, o câncer da minha mãe com 13 anos, sabe, foi entende agora porque eu falo que foi a gota no copo d'água? Já era muita coisa pra Já você era muita aguentar. coisa, já era muita coisa. Mas aí, nesse momento, na leitura desse livro, eu O que entendi. mudou? Me conta o que mudou a partir dali. O que mudou a partir dali foi eu ter entendido que o que comanda a nossa vida é o que a gente aprendeu a acreditar sobre a gente e sobre o mundo na infância. Sim, esse é o meu tema principal. Isso é o que Qual comanda é a a nossa lente, vida. né, que a gente Exato. usa pra se olhar e olhar pro outro, e ela é formada lá no Lá na início da infância. vida. Então assim, a É. minha autoimagem, né, Sim, eu tenho uma frase, né, meio jargão, que é: "Autoimagem é a bússola inconsciente que guia a tua vida". sim. De acordo com o que você acha sobre você mesma, que tá lá no teu inconsciente, isso se chama autoimagem, é aquilo que você vai atrair ou deixar de atrair. Então se eu tenho É o seu uma espelho, né? exato, É o que você exato. reflete pra vida. Então se a Thelma, que até alguns anos atrás, assim como eu, fazia outra coisa da vida, né, era uma Sim. executiva, corporativa e tal, a gente tem isso em comum nas nossas histórias, sim. né. Se a Thelma tivesse uma autoimagem de que ela não é capaz, não é boa o suficiente, não é capaz de empreender sozinha, ela sempre precisa ser empregada do outro, né, Sim, você não estava aqui hoje. é É verdade. porque você tinha uma opinião sobre você, de que você era capaz, Que me você permitiu dava dar esse conta. passo. Pois é. Então assim, tudo o que eu aprendi nesse livro que mudou tudo pra sempre foi: o que você aprendeu a acreditar na infância, sobre si mesma e sobre o mundo, tá moldando a sua vida. Qual é e aí pra quem teve uma história, né, como a minha, é assim, tá, que péssimo, mas qual é a boa notícia? Você pode aprender a Esse fazer sistema de diferente. pensamento pode ser mudado. Que aliás é É a isso. capa aqui do meu livro Pais que Evoluem, você pode aprender a fazer diferente. E principalmente quando a gente tem filhos, né, o tanto que é Exato, importante exato. a gente reconhecer esses ciclos. É que você teve a oportunidade de, antes de ser mãe, Sim, começar essa sim. A minha jornada. jornada começou com 13 anos de idade, aí não Pois parei é, nunca mais. foi muito longa e maravilhosa, e que bom que Sim, começou cedo. sim. Mas muita gente vai começar a se olhar com 30, Ah, sim, a 40, maioria, 50. a E maioria. foi uma vida inteira de dor, de repetição de Não padrão. precisa ser, né. Não precisa, de viver num modo automático. Então eu falo que esse tipo de trabalho, né, de conhecimento, ele liberta. Exato. Ele te apresenta um mundo novo E que você liberta não as próximas conhecia. gerações, né. Isso é o mais bonito, É, porque é um legado. sem dúvida, A sem dor dúvida. deixa um legado, né, Sem e o amor dúvida. também deixa. Exatamente, Então esse exatamente. processo de você poder se olhar com compaixão e falar: "Caramba, foi difícil, mas essa é a minha história". Uhum. Aceitar como foi e pegar o melhor dela e ressignificar para construir finalmente uma vida de paz, Sem dúvida. né, de amor. Como que tem sido esse processo para você? Eu falo muito, amiga, que assim, a minha história de vida é um grande presente pra mim. Porque foi a superação da minha história de vida, foi o processo de superação de tudo que eu vivi, que me fez entender, que me fez, assim, ser cobaia, que me fez ser testemunha viva, né, carne e osso, de que o nosso passado não define o nosso futuro e de que quando a gente muda o nosso sistema de pensamento, a nossa vida pode mudar completamente. Eu brinco que eu me sinto vivendo uma nova encarnação na mesma existência. São 2 vidas completamente diferentes, né? Completamente diferentes, Eu te completamente. entendo. Então, se eu não tivesse tido essa infância com essas dores, com esses problemas, que me levou para um fundo do poço e que me fez transformar tudo isso numa nova encarnação, hoje, muito provavelmente eu não faria o que eu faço. Seria uma outra Renata. Sim, Sim, talvez, a certeza. gente não sabe, mas É. talvez se a minha infância tivesse sido mais fácil, mais tranquila, numa família mais estruturada, com problemas mais tranquilos, mais na média Você da seria uma pessoa população. diferente da que você é hoje. A gente não Total. dá para saber se melhor ou pior, mas Total, diferente. total. Eu acredito, Thelma, do fundo do meu coração, que o universo não erra quando manda os desafios pra gente. Não erra de endereço. Sabe aquela história, é meio polêmico o que eu vou falar agora, mas sabe aquela história de não existe bala perdida, existe bala achada? Uhum. Porque absolutamente tudo o que acontece, tá acontecendo pro nosso processo de evolução. Sim, você pode pegar aquilo que foi terrível, né, e ficar ali
preso como uma vítima da Sim, vida e falar, meu sim, Deus, eu sou um coitadinho. sim. Ou falar, não, eu entendo que isso aqui aconteceu, eu entendo que isso aqui doeu, eu acolho essa dor, mas eu vou seguir em frente, apesar dessa dor, e Isso. fazer algo bom com ela, né? É uma E escolha. entender o que é essa dor, eu sempre falo, a dor é uma professora. É. Então, acontece uma situação desafiadora, olha pra situação desafiadora como um professor. Mas agora eu quero ir um pouco mais profundo quando a gente olha para a infância. Fá. Eu concordo com tudo que você está falando. Uhum. Eu também sou essa pessoa que transformei a dor, né, em talentos, em coisas positivas. Mas, quero fazer um mas com letra maiúscula aqui. Não é todo mundo que consegue encontrar força para sair desse lugar. Você pode olhar, às vezes uma família tem 5 irmãos, né? Os 5 viveram aquele ambiente traumático e tal. Cada um vai ter um tipo de resposta. Por que isso acontece? Porque cada um interpretou de um jeito, né? A oportunidade existe para todos? Existe. Mas eu fico pensando assim: o que acontece com aquela pessoa que não teve oportunidade, que não teve condições financeiras de pagar uma psicóloga, ou não teve uma inspiração positiva na vida para tirar ela daquele lugar? Porque, igual você falou, um livro foi o suficiente para te acender uma luz. E às vezes a palavra positiva de alguém que cruza o seu caminho também é o suficiente para você começar a acreditar em você. E eu não estou falando isso para falar que, ai, nossa, tem umas pessoas que conseguem, outras não. Não, eu realmente acredito que todo mundo pode conseguir. Tem eu falo que todo mundo que nasceu aqui é pré-selecionado, não é? Sim. Por quê? Você concorda que ali na corrida já dos espermatozoides, nós fomos o vencedor? Sim, total. Eu sempre penso nisso, falo, gente, para você nascer, você já teve que ser pré-selecionado, você já foi o mais forte de uma corrida de bilhões. Então, assim, eu realmente acredito que quem nasceu tá ali, já tem aquela força ali para fazer o que precisa ser feito. E é lógico que a gente nasce precisando dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Nós somos uma espécie que nascemos 100% dependentes dos nossos pais para sobreviver. Mas eu não sei, qual é a sua visão sobre aquela pessoa que ela demora tanto para tomar consciência, ela está tão presa naquele lugar de dor. Você acha que é porque ela realmente não teve a oportunidade, como eu falei aqui agora? Ou o que você acha que acontece com essa pessoa? Ou ela está presa no lugar de vítima? O que ela precisa para acordar? Porque eu percebo no meu trabalho, quero ouvir a tua visão, que tem gente que não adianta ela ouvir nada, não adianta ela ler. A pessoa quer ficar naquele lugar da vítima. É onde ela aprendeu a se ver amada, recebendo atenção. Você percebe isso? Total. Me Eu conta o acho que você que acha disso. eu concordo com você e eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas se viciam bioquimicamente na posição de vítima, no sofrimento, assim como se viciam em drogas. Então, aquele documentário Quem É Somos igual Nós. relacionamento tóxico, né? Você fica. Exatamente. Exatamente. É um Você fica relacionamento tóxico com dependente. você mesmo. Exato, exato. Então, tem gente que realmente se alimenta de situações que mostram, eu sou vítima, ó vida, ó céus, ó azar, tá vendo comigo, sempre tudo dá errado. E a É. pessoa fica atraindo esse tipo de situação porque ela tá viciada nisso. Tem experiência de laboratório. Parece que ela nem se sente viva fora daquilo, né? Exatamente. E aí esse é o segundo ponto. Perfeito o que você falou agora. O segundo ponto é, ela se identifica com a dor. Então, lá no inconsciente dela, aonde a autoimagem é formada, e a autoimagem não é quem ela é de verdade. É como ela se enxerga, né? Exatamente. É a opinião que ela tem sobre ela ela. mesma. É o espelhinho interno que ela tem. Essa aqui é como eu me enxergo no espelho. Mas nada tem a ver com a essência de quem ela realmente é. Então, lá na autoimagem dela, ela se vê como uma pessoa que veio aqui para sofrer. Você vê que Comigo profundo, né? Comigo é tudo muito difícil. Sempre foi e sempre será. A pessoa que acredita, comigo sempre foi tudo muito difícil, porque começou lá na infância. A infância explica, né? Sim. Continuou sendo muito difícil a vida inteira até aqui. E, portanto, sempre será. E ela não mudar esse pensamento, Pois é. ela vai viver esse script. Então, essa pessoa é difícil ser resgatada, né? Porque ela não quer. Eu Parece acho que ela não que. quer sair dali. O que eu vejo, né, na minha prática? Eu acho quero que- te ouvir por isso, porque eu fico com aquela sensação assim, caramba, eu tô mostrando. Não adianta evidência, não adianta. A pessoa tá ali, mas aquele lugar é onde ela tá no prazer, é igual um vício em droga, realmente. igual um vício em né? droga. Não tem muita diferença. Sim. É. O que eu vejo, pensando nos meus próprios alunos, né, que pessoas que vêm desse lugar de vítima, mas que escolhem mudar, é quando a dor fica insuportável e quando elas começam a ver outras pessoas da vida delas, do convívio delas, mudando completamente. E aí começam a olhar e falar assim, mas pera um pouquinho,
A pessoa teve uma história pior que a minha. E tá E lá. ela tá mudando completamente. Então, será mesmo que eu É sou aquela história, né? vítima Eu tenho que disso? ver pra crer. Exato. Exatamente. Só que é aquela história, né, Thelma? O livre-arbítrio. Você escolhe, né? Tá aqui as ferramentas, ó, um livro maravilhoso, as ferramentas estão aí disponíveis. Você escolhe pegar É a ferramenta e você usar. que tem que se salvar, né? Ninguém salva Ninguém isso. salva ninguém, exatamente. Gente, a pessoa, você que tem que decidir, falar, caramba, eu sou quem eu estou procurando, Amiga, né? todas as pessoas, eu não tenho uma exceção. Eu não tenho exceção pra contar. Que vieram pros meus cursos, porque a amiga deu de presente, a mãe deu Não de deu presente certo. pra filha. Saíram no meio, não fizeram até o final, não se entregaram. Não queriam, né? Não era o momento, não adianta. E a gente não veio aqui pra salvar ninguém, a gente veio aqui pra salvar a gente. É isso. Só. É A isso. Louise Hay dizia, nem os nossos filhos a gente veio salvar. Você é quem você está buscando, né? Exato. Nós somos a Exato. pessoa que vai nos salvar, que vai nos tirar daquele lugar de E é a dor. melhor forma da gente ajudar nossos filhos, né? Aliás, falando em filhos, a gente sabe que os impactos, né, do que a gente viveu com pai, com mãe, são muito profundos. E realmente automáticos, muitas vezes, porque são padrões de consciência que vêm como uma camada de cebola, né? Eles Isso. não vêm de uma vez. Sim. Então, enxergo uma camada, depois enxergo outra, depois dessa vem a próxima. Eu não consigo ver lá no fundo antes de ver as que vêm antes, né? Sim. E na maternidade, Rê, como que foi pra você sair desse lugar de você não foi uma criança cuidada, né? Foi uma criança que precisou cuidar. Como foi sair desse lugar dolorido e aprender a cuidar? Como que foi isso pra você? Nossa, nunca ninguém me fez essa pergunta. Ai, me Mas ela arrepiei faz agora. sentido? Muito! Muito, mas ninguém nunca me fez essa pergunta. Nunca. Nem entrevista pra imprensa. Nunca. Nunca. A coisa aqui é Que profunda. interessante você me fazer essa pergunta. E, portanto, o que eu vou te dizer agora, eu nunca falei em público. Até a Renata, minha equipe que tá ali, vai falar assim: como assim? Que sabe tudo sobre a minha Já vida. sei, eu cutuquei uma nova camada da sua Você cebola. cutucou uma nova camada com essa pergunta, Thelma. Não venho mais nesse podcast. É a primeira e última vez. Que profunda a sua pergunta. Olha só. Quando a Sofia era bebê, teve um episódio que eu acho que influenciou, sim. Ela ficou internada com 2 meses de idade, porque ela teve uma febre inexplicável. E aí é protocolo. Quando é muito bebê, muito pequeno, Ai, tem que fazer interna. todos os exames, líquor, tudo. Isso! É, Isso, terrível. isso. Ficou 10 dias internada. Uhum. Eu acho que essa situação colaborou. Mas o que eu comecei a perceber, quando ela começou a crescer, mas ainda bebê, é que eu era um pouco neurótica com relação a ela não pode se machucar. Ai, meu Deus do céu, mas ela tá subindo ali. Tira ela dali. Muito super protetora. Muito. O que acaba, né, com a criança. Você corta as asas da criança. Um excesso. Nenhum excesso é saudável, né? Eu tinha para com ela um excesso de super proteção. Em vários sentidos. Daí, quando ela começou a crescer mais. Ela vai comer. Cuidado, não pode engasgar. Eu queria muito testar aquele BLW. Sei. Imagina, morria de medo dela engasgar, sabe? Então, uma febrinha que ela tinha, eu ficava desesperada, sabe? Gente, eu tô me vendo em você, viu? Era assim. Jura? Não Eu cheguei consigo te imaginar. Nossa, eu fiquei muito, muito assim quando meu filho nasceu. Pra você ter uma ideia, eu lembro quando eu tava com um carrinho pra atravessar a rua, eu falei, gente, eu acho que eu não vou mais sair de casa. Porque se eu atravesso um carro, me atropela, eu morro, meu filho Não, fica sem sim, mãe. sim, Eu comecei a sim, ficar sim, assim. sim. Não, a gente pega um resfriado e começa. E se eu morrer desse resfriado e ela ficar sem mãe? E eu comecei a ficar também, eu te entendo, eu passei por um pouco disso também. Você jura? Eu Não passei. consigo imaginar Eu passei, você no seu sim, perfil. sim. Que coisa. É. E aí, com várias questões, assim. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma meditação. Eu lembro direitinho, eu coloquei ela pra dormir. Eu morava aqui em São Paulo ainda. Você já seguia as coisas da Louise Hay? Já tava trabalhando com a metodologia dela. Tá. Quando ela nasceu, você já tava. Já tava, eu comecei antes dela nascer. Tá. Um pouquinho antes Então dela você já tava nascer. super consciente dos seus Super. padrões. Super, super. Mas o Aham. que não me impediu de ter esse momento ali do início da maternidade em que eu era super excesso de super proteção. E aí, eu tava fazendo uma meditação. E nessa meditação me veio a resposta, que é: eu projetava a Renatinha nela. Eu vou dar todo o cuidado pra ela que eu não Tudo que recebi. a Renata não teve. É. E como faltou Enxurrada. muito, vou ter que dar Pois é. muito. Pois é, só que tava num nível completamente não saudável e desproporcional. Então acho que esse ponto foi um ponto que eu tive que calibrar na maternidade, sabe? De olhar e falar assim, não, ela dá conta, não, ela não precisa de tanto super cuidado, sabe? Nossa, e que bom que você conseguiu fazer isso no início, né? Quando ela tinha, essa meditação aconteceu um pouco antes de vir a pandemia. Quando veio a pandemia, ela tinha quase 2 anos. Não, tinha quase 2 anos, não, tinha 1 ano e 3 meses. Quando a gente se conheceu, que você foi no meu workshop, ela já tinha quanto tempo? Quando eu fui no seu workshop, ela tinha 7 meses.
Gente, a gente se conhece, olha 7 só. meses. Já Vai fazer foi? 7 anos? Uau. Agora. Vai fazer A Renata 7 foi num anos. workshop meu. Você tava ainda fazendo a sua Foi! certificação para se tornar uma Acho que tava formadora. indo. Eu Você já tava no trabalhava processo. como terapeuta, mas eu tava É, indo me tornar formadora de isso terapeutas. mesmo. Foi. Foi Foi. incrível. Foi isso mesmo. E a É, Sofia tinha 7 meses, agora vai fazer 7 anos e a gente aqui no podcast. É como a vida é, né? muito legal. Você vê que uma coisinha vai levando a outra, né? Exato, exato. E aí, por exemplo, ter uma babá pra mim era meio impensável, porque assim, como assim eu não vou ver o que tá acontecendo? E Eu sair vou do deixar. controle. Exatamente. Porque o controle deve ter sido a sua forma de sobreviver. Sim, Ficar e hoje eu vigilante. falo sobre as 4 armaduras emocionais: a controladora, a autossuficiente, a invisível e a sabotadora. A armadura da controladora que são mecanismos de defesa pra Sim. gente sobreviver. Foi a minha forma de sobreviver na infância. Porque eu controlava, entre aspas, mas eu achava que eu Achava. controlava os surtos do meu pai. Você vê que o estoicismo, né, que é uma filosofia que eu adoro, não sei se você conhece. Sim, E sim. que ele fala muito, né? Foque naquilo que você Pode pode controlar controlar. e solta o Gente, isso resto. me libertou Solta o tanto. resto. Conhecer o estoicismo. Solta o resto. Eu lembro quando você teve Covid, quando veio a pandemia e a gente trocava figurinha e tal. E eu lembro quando você pegou Covid. Eu fui a primeira pessoa, acho que dos Estados Unidos, a ter Covid, juro. Mas eu me lembro quando você pegou, porque a gente se falou. Eu sei, mas eu falo assim, tava começando. E você pegou bem no começo. Peguei, fui uma das Você primeiras. pegou bem no Que eu começo. lembro que o pessoal do governo americano me ligou, porque a gente tinha que reportar que tava com Covid, tinha um telefone do governo pra falar. Ave Maria. E eu falei, eu estou com Covid, deu positivo. E eles ficavam me ligando a cada não sei quantas horas pra me supervisionar, entendeu? Caramba. Que você eu me lembra? lembro da gente trocar vários áudios de WhatsApp. E você falou assim, amiga, eu tô com Covid, acho que eu te mandando meditação da Louise Hay de cura. Porque Sei. a Louise Hay tem várias meditações de cura É. do corpo físico. Eu não lembro disso. Nossa, eu lembro super. E aí eu lembro de você falar assim, esqueci o nome da sua filha agora. Luíse. Luísa. E a É Luísa Luíse. pegou, a Luíse, É. a Luíse pegou também. Aí eu assim, nossa, imagina o teu coração, como é que tá? Você, não, imagina, uma febrinha de 38,5, ela não tem nada. E eu já achei tão tranquila. Mas eu sou assim. Porque é isso, o vírus tá dentro do teu corpo. Eu acho que é isso que você trouxe do É. estoicismo, né? O vírus tá dentro do teu corpo. Entrou. O que você vai fazer? Tá fora do seu controle daqui pra frente? Você sabe que talvez por estudar tanto comportamento há tanto tempo, eu aprendi muito cedo que ficar doente é uma forma também, que se você dá muita atenção quando alguém tá doente, aquela pessoa, ainda mais na infância, Total. ela começa a associar ficar doente com amor. Como E eu eu recebo falei, atenção. eu não quero que meus filhos recebam amor só quando estão doentes. Perfeito, Eu faz quero que eles muito recebam sentido. amor na vida, por ser quem eles são. Claro. Então, eu nunca dei atenção pra doença no sentido de, ai, vem cá, nossa, como você tá? E eu também sou profissional da saúde, então eu tô ali, tô vendo. Uma Você é febre. biomédica, É. né? Verdade. Olhando pra febre, tá tudo bem. Eu nunca me desesperei, sabe? Então, É. eu Nossa, acho. eu te senti muito tranquila. Eu assim, gente, um vírus novo, ninguém sabe o que tá acontecendo, tá todo mundo em Mas lockdown. ela tava ótima. E ela tava assim, então, amiga, daí eu peguei, aí não sei o quê, eu vou ficar uns dias mais deitada. Seu pai. Eu não tava bem. Seu pai Meu pai estava com tava. você. Gente, eu vou contar como é que eu peguei Covid. Eu lembro, tá vendo como eu lembro? Só que a memória é incrível. Foi assim, meu pai, falei, pai, vem pros Estados Unidos passar uns dias aqui e tal. Eu vou. Aí tava começando. O lockdown. Não tinha isso ainda. Tava bem no comecinho, acho que foi fevereiro. Uhum, Comecinho do ano, foi quando antes. começou em alguns lugares do mundo e tal. Tá. E aí começaram a falar que tinha que usar máscara, mas não tinha escola fechada, não tinha nada ainda. Imagina, meu pai, teimoso, né? Falei, pai, vem de máscara no avião. Ah, tá bom, eu vou comprar uma máscara. Aí, minha filha, ele pôs a máscara e veio no avião, com a máscara aqui. Porque O era uma coisa narigão, super nova, né? o narigão pra fora, né? E aí ele chegou, quando eu busquei no aeroporto, vem ele lá com a máscara e o nariz pra fora. Eu falei, você tá falando sério que você veio assim no avião? Eu vim, minha filha. O que tem? Eu não vou pegar nada disso, não. E ele pegou? Aí eu falei assim, e como é que... Nossa, do meu lado tinha uma mulher que não parava de tossir. E eu falei, e você pôs a máscara? Ah, pôs nada. Gente, Então, pra que levou, né? A máscara. eles são teimosos, né? São. Só faz o que quer. São. E aí, acho que também ele não tava nem acreditando que isso existia ainda, né? Quando deu 2 dias que ele tava lá em casa, um pouquinho mais, uns 3 dias, ele não levantou da cama e nem eu. Eu comecei a me sentir muito mal. Ai. E eu sou aquela pessoa que acorda de manhã e pula da cama assim. Com maior energia. Não tem conversa, eu acordo 1000 por hora. E eu falei, gente, eu não tô normal, né? E ele lá deitado, mesma coisa. Falei, pai, não acredito, você trouxe Covid lá do Brasil. E eu falei, precisa usar essa máscara. E aí eu peguei e tal, e deu tudo Ou certo. pegou no avião, né? E aí foi isso, foi uma das primeiras a pegar, o governo americano ficou ali me controlando, eu tive que ficar dando reporte, tô viva, graças a Deus. Mas você super soltou o controle, que é isso que você estava falando, do controle, do estoicismo e tal. Eu me É. lembro que a tua posição era, peguei.
Agora eu vou deitar, vou me cuidar, vou fazer repouso. Já tem bastante tempo que eu fui me desprendendo do controle. Mas no início da maternidade era muito forte, por isso que eu me identifiquei com o que você falou. E eu acho que isso é uma coisa muito comum na nossa geração. Eu nem acho que precisa ser muito traumatizado como nós, porque nós somos muito, né? Sim, sim. Para ser tão controlador. Eu acho que isso é consequência de uma educação autoritária. Porque você não tem espaço para ser você não tem espaço para falar, você não tem espaço para sentir, você não tem espaço para agir. Então você fala, caramba, eu não tenho controle sobre nada. Eu preciso sentir que eu tenho algum controle sobre mim. Então, a partir do momento que a gente começa a crescer e ver que, opa, tô ganhando voz, imediatamente você quer controlar tudo para não sofrer, né? Inconscientemente você fala, não, agora quero ter uma vida que eu decido como vai ser. E começa a controlar o companheiro, os amigos. Exato. Nossa, e é Aí você muito vira uma pessoa pesado. cansativa para você É mesmo em primeiro muito. lugar. Muito. Você vira uma pessoa cansativa para você mesmo em primeiro lugar e para as outras pessoas. Gente, E ninguém não quer estar do lado de uma pessoa que controla cada uma das suas Você é reações. pesada, chata pra Exato, caramba. Exato. E assim, é um desgaste emocional Que não profundo. precisa. E que nos mantém 100% do tempo estressada. Você concorda? Total. E aquela ilusão de que se eu soltar o controle, alguma coisa vai desmoronar. É como se você fosse a pessoa melhor do mundo em tudo, né? Isso é uma ilusão, que é aquela coisa também, né? Para sobreviver, o que a gente faz? Cria um mecanismo. Eu sou boa, né? Aquela armadura da perfeição ou da superior. Para esconder o complexo de inferioridade, você vai para a superioridade e fica lá no alto dando ordens e controlando tudo e não olha para o lugar de dor. Exato. Tanto é que quando eu estou com os pais nesse processo de reeducação, eu falo, sai daí desse pedestal. Vamos descer para se humanizar? Porque você não é tudo isso que você está pensando. Você não é perfeito como você está pensando. Você quer bater no seu filho porque ele cometeu um erro, porque ele é criancinha, aí você, como adulto, você erra todo dia muito. Então começa a assumir que você erra, começa a assumir que você falha, porque isso é humano. A Luíse falava assim, que nós precisamos falar para nossa criança interior. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Que demais. Que é o que todo mundo queria ter ouvido dos pais. Exatamente. E não ouviu. Não aquele amor condicional. Exato. Se você for bem na prova, ai, que menina boazinha, eu te amo, vai ganhar um presente, né? Isso. Aí eu brinco, né, que daí as crianças entram no VBA, é o vício pela busca de aprovação. O que eu preciso fazer para ganhar a próxima aprovação da minha mãe e do meu pai? A prova, então a prova eu já sei. E depois ele para de ficar buscando no pai e na mãe, vai buscar no amigo, Exato, vai buscar só lá projeta, no mundo. Só projeta. E vira escravo da opinião alheia. Exato! E aí a pessoa não liberta a própria essência. Gente, tá caindo fichas aí? Me contem aqui. O meu movimento é o movimento por ouse ser você. Liberta a sua essência. Sai desse lugar. Mas para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter uma caminhada. Ela não sai daqui da paralisia. Mas sabe o que me dói, amiga? Que eu acho que é muito incomum com a tua dor, assim, é olhar para as pessoas de uma forma geral e ver que elas estão todas presas nesse teatro social. Eu falo que é um teatro social. Porque tá todo mundo o tempo inteiro. De que forma eu tenho que parecer? Buscar aprovação. Igual criancinha. Buscar o olhar do papai e da mamãe. Isso, eu tô projetando nos outros. Você gosta do meu desenho? Isso. Você acha que o que eu fiz é bom? Exatamente. Né? Exatamente. Nossa, é exatamente isso, a gente vai continuar projetando nos outros, né? Então a gente não liberta. E aí você perde a sua autenticidade. Exato! O que eu gostaria de fazer de verdade? E o que a gente veio fazer nesse mundo? Expressar o ser único que a gente é. Nós somos todos únicos, né? Não tem duas Thelmas. Por exemplo, eu adoro falar. Eu adoro conversar. Eu amo a história das pessoas. E quando eu decidi fazer esse podcast, eu comecei, ai gente, mas será? Eu sempre vou nos podcasts como convidada. Eu não sei se eu posso, se eu vou conseguir ser uma boa entrevistadora. Ai, tá maravilhoso! Se eu vou conseguir fazer boas perguntas. Imagina. Mas você vê, a autocrítica vem. Sim. O medo vem. Sim. Vem essa coisa de, será que as pessoas vão gostar? Mas rapidamente eu volto pro meu lugar de adulto e falo, eu gosto de fazer isso. É o meu lugar de fala. E se eu errar nas primeiras gravações e não for também, tá tudo certo. Eu vou aprendendo conforme o processo. Eu tive que me permitir dar esse lugar de tudo bem, se não ficar perfeito, tudo bem. Né? Eu quis criar aqui os meus rituais, o final, né? Esse negócio de o baú da infância. E eu tô muito feliz, porque eu escutei o quê? O meu desejo genuíno de ouvir a tua história. Sim. Sabe? De conhecer pessoas, de conhecer histórias, de falar e respeitar a individualidade humana e a riqueza, né?
de cada vida. Porque eu acho que o que a gente perde muito hoje em dia com essa história de internet, mundo social, é você botar todo mundo numa mesma caixinha, né? Todo mundo tá igual, todo mundo tá postando, a vida perfeita, É. as fotos tudo lindo, É. tá tudo, né? Se eu não me Uhum. encaixar nesse corpo perfeito, nessa casa maravilhosa, nesse carro, quer dizer, eu não sou boa, então. Exatamente. Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço ser amada, então eu não mereço um bom trabalho, eu não mereço ser bem-sucedida. E quantas pessoas sofrendo de ansiedade, depressão e até cometendo suicídio Não, o número só aumenta. por conta de toda essa loucura que a gente está vivendo. Isso é muito sério. Porque a gente vive, por isso que eu chamo de teatro social. Exato, eu lembrei exatamente, você me falou isso, eu comecei a chegar nesse fundo do poço. Porque tudo começa com o que você está trabalhando profundamente, que é o auto-amor. Exato. Agora, como é que eu vou começar a me amar? Se a gente aprende a se amar a partir do olhar dos nossos pais, dos nossos cuidadores, né? E aí é onde você vai ter que aprender a reparenting, que a gente fala em inglês, é esquisito em português, né? Você vai se reparentar, você vai ser o seu pai e a sua mãe. É isso, exatamente. Você vai ter que se maternar. A criança interior agora é Isso. sua, não é mais com o pai e mãe biológicos. Não é ninguém que vai vir de fora te dar isso, é Isso. você que vai ter que se dar. Isso. Como que é isso aí na sua comunicação? Para as pessoas entenderem esse lugar, Rê. Não existe auto-amor profundo e verdadeiro sem a gente aceitar incondicionalmente quem a gente é por essência e não quem a gente acha que os outros E gostariam como é que a gente sabe fosse. quem que a gente é por essência? Ai, gente, não venho mais nesse podcast. Você sabe que eu gravei uma aula na semana passada. Eu juro por Deus, a Renata estava na minha casa para não me deixar mentir. Eu gravei uma aula na semana passada, de um curso novo que eu tô gravando, e a aula é Como Descobrir Quem Você É em Essência. É uma aula de muito tempo de duração. Deixa eu te contar uma coisa. Conta. Eu era uma criança insuportavelmente curiosa. Então tudo que alguém fala, mas por quê? Aham, Mas por quê? aham. E, gente, Eu esse era, assim, muito podcast questionadora também. agora é a minha chance de perguntar. E as pessoas não vão achar ruim, elas vão achar que faz parte do trabalho. Olha que coisa boa, né? Ai, ai. Eu acho assim, amor, o primeiro lugar é a gente entender quem a gente não é. Não, e eu te pergunto de fato, porque eu tenho dúvidas ainda. Tá. Quem a gente realmente é na essência? Porque se, né, a gente nasce e vai sendo moldado pelo meio, Sim. quem é essa essência? Quem eu fui moldada lá? Como que você vê isso, entende? A gente tem que fazer, nessa aula, então, né? Tem todo um conceitual profundo. Claro, e depois não tem precisa um entrar lá. exercício. Mas se você pudesse falar assim Não, rapidamente. então. Tem um exercício de 14 perguntas. Não vou conseguir fazer as 14 perguntas Lógico que aqui, não. mas vou dar o exemplo de algumas que você precisa fazer para você entrar em contato com essa essência. Então, vou dar um exemplo. Tá. O que você gosta de fazer que te faz tão bem que você não vê o tempo passar? Ah, isso aqui, conversar com as pessoas. Pronto. Então, isso aqui não é teatro para você. Não. Isso É quem eu aqui sou. faz parte da sua essência? Faz. Eu gosto de falar com E é pessoas, fácil eu gosto de fazer isso pra entrevistar. mim, tipo. Não é uma coisa, essa parte do meu Não. trabalho, tá, mas faz Não. parte, vai, eu vou lá, né? Não. É. E aí, tem que pensar em todas as áreas da vida, Ah, entendi. né? Uhum. Então, essa é uma pergunta que eu acho que ela é muito chave, sabe? O que eu lembro de uma vez, uma palestra do professor, um vídeo do professor Clóvis de Barros, e ele dizendo que o dia em que ele era um adolescente, acho que é isso, acho que nem estava nem na faculdade, e ele estava apresentando um projeto, um trabalho, e aí já tinha dado tempo. E o professor estava assim, acabou, já deu tempo. E ele fingiu que nem ouviu, porque ele Pra estava num querer continuar. êxtase tão grande, né? E aí eu acho que tem uma palavrinha, eu tenho falado muito sobre isso, que ela é chave e que ela mostra, ela é como se fosse uma bússola da sua essência. Essa palavrinha, no inglês, se chama excitement. E no português se chama entusiasmo. Aquilo que te entusiasma, aqui, sabe? No coração, Sim. de verdade. É uma bússola da tua essência. Porque não tem filtro racional. Eu tô fazendo isso É um porque... feeling muito forte. É um feeling muito forte. Assim, eu tô fazendo isso porque, as pessoas vão me achar mais, sei lá, mais cool, né? Mais inteligente, mais preparada. Não, eu tô escolhendo fazer isso porque isso me entusiasma, sabe? Sou eu com o meu trabalho, gente. Tem uma paixão. assim. Exato. Por exemplo, E você com o seu? eu fui dar uma aula de auto-amor numa escola para 17 crianças. Gente, assim, é um entusiasmo. Delas? Meu! Seu. Meu, assim, tão grande, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm
E não tem certo e errado, não. Eu acho que é a essência de cada um. Não, e cada um vai ter uma individualidade, então é muito único, Não né? tem, se for ter que entrar no mundo infantil, no universo infantil, pra falar na linguagem infantil, aquilo não vai entusiasmar. Então, assim, não tem a ver com aquela pessoa. Então, entende? Eu sinto que essa palavrinha, esse entusiasmo, tem que ser uma bússola que mostra, eu tô escolhendo fazer isso, eu tô escolhendo ir jantar com a Thelma, eu tô escolhendo ir num evento, eu tô escolhendo ir porque vem de um lugar de entusiasmo, não porque vem de um lugar de obrigação. Eu não tô dizendo que nós não tenhamos obrigações. Legal você falar sobre isso, eu acho tão necessário, porque isso me leva muito para o lugar de onde as pessoas trabalham em algo que elas odeiam. Ai, não consigo imaginar. Bom, eu passei por isso, né? Isso adoece. Total, eu fiquei doente. Pensa a pessoa que tá indo ali porque ela precisa, ou por obrigação que seja, Porque ela acha que não existe outro caminho. mas a essência dela tá levando ela para um outro lugar totalmente diferente. E ela é uma artista. Então ela vai em todo dia lá essência. trabalhar e pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu não gosto disso. E vai adoecendo, né? Total, A alma, tudo, total. as emoções, tudo vai ficando... Nossa, e você falou a alma. Eu sempre falo assim, Thelma, quando você não segue o entusiasmo, que é o caminho da alma, a alma adoece. você perde serve o pra brilho tudo. da vida. Pra relacionamento. É. Por que eu estou saindo com essas amigas se aqui eu não tenho entusiasmo? Nossa, quê? muito. Só porque essa pessoa foi minha amiga a vida inteira, E você pode mudar, né? a gente muda o tempo a todo, gente graças muda. a Deus. E nem tudo que serviu antes vai ser bom agora. E a Luísa tinha uma frase, eu estava falando isso ontem para as minhas alunas. Sempre que você dá um salto de consciência, o que é um salto de consciência? As pessoas que estão assistindo aqui a gente estão virando chave e estão dando salto de consciência. Então você está fazendo cursos, está fazendo os teus cursos, as pessoas dão um salto de consciência. Então a cada salto que você dá, rola uma limpeza de pessoas na tua vida. Então algumas pessoas saem e não é que vai ter uma ruptura, que vai ser falada. Não combina mais. Já não, sabe? Você já não consegue mais nem agenda pra encontrar. Aí quando encontra, a conversa é tão Isso superficial. acontece nos casamentos também, né, Rê? Também. Eu ia falar, mas aí falei, não sei se eu vou falar. Fala, não, eu andei falando aqui nos podcasts, né, que eu tô passando por uma separação e tal. Ah, eu não sabia que era público. Eu Você já falei, tá. tenho falado bastante Tá. sobre isso. Tá. Eu tenho falado o quanto é possível a gente fazer uma separação amigável, Sim, incluir os filhos, sim. respeitar esse capítulo da nossa vida, é tão Sim. importante. Mas E faz parte, porque você É. mudou. é isso E a que eu outra queria falar. pessoa foi pra um outro lugar. Vamos falar sobre exatamente isso, porque eu acho que tem... Muitos casamentos acabam por isso, a pessoa às vezes fica naquele sentimento, ai, é horrível, né? A separação realmente é algo ruim. Eu não consigo ver assim como, ai, foi bom. Eu acho que foi ruim, no meu caso, entende? Mesmo a gente tendo feito isso de forma pensada, de forma amigável, é uma dor. Uhum. É uma dor muito grande. E tem toda uma questão logística É muita envolvida que coisa. desgasta, E né? filhos, principalmente. Sim. E a gente sonha, né? A gente sonha aquela coisa eterna, que dure até o fim. E de repente você vê que aconteceu Uhum. esse distanciamento. Não porque não nos amamos mais, mas porque o amor mudou. E por que mudou? Porque nos tornamos pessoas diferentes que já não combinam como Isso. combinavam 13 anos atrás. Isso. E olhar para isso e aceitar isso é doloroso. Sem dúvida. Por quê? E por que é doloroso, Thelma? Porque nós temos um medo inconsciente Da do mudança? desconhecido e da mudança. Então, muitas pessoas preferem passar. Eu acho que agora o povo que tá assistindo o podcast vai falar: agora eu não assisto mais esse podcast da Thelma. Tô brincando. Muitas pessoas preferem passar a encarnação em um lugar, De em uma dor. situação. Mas eu já sei lidar com essa dor. Eu já sei lidar com esse casamento morno. Eu já sei jogar as regras desse jogo. É porque exige Por muita... que eu vou testar o novo? Eu não sei como é que vai ser o novo. É desconhecido. Pra que eu vou gastar minha energia pra testar o novo se, ok, aqui não tá tão legal. Mas eu já sei sobreviver aqui, já sei jogar esse jogo aqui, sabe? A maioria das pessoas. A minoria das pessoas. Mas eu quero deixar bem claro aqui para quem tá me ouvindo, que eu sou totalmente a favor do casamento. Ah, sim. Do sem amor, dúvida. Você da não tá família. sugerindo que as pessoas se Não. separem, não. E eu acredito sim que o amor pode durar, um casamento Claro pode que durar a sim. vida Ó, eu tô há inteira. 23, né? Eu tô há 23 E eu lamento anos. muito que o meu tenha durado 13 anos, foi muito bom enquanto durou, mas não tinha mais condições de seguir por conta dessa transformação que a gente foi tendo ao longo desses anos. Desculpa, mas eu vou precisar falar. Então fala. Eu acho tão extraordinário a decisão que você tomou.
Foi muito corajosa, na verdade, mas é Muito dolorida. corajosa. Eu entendo que tem a parte de dor, mas pensa, você vai ficar num lugar que exemplo você tá dando para os teus filhos? E as crianças sentem a Sentem tudo. energia. Elas sentem Não tudo. adianta você tentar fazer É teatro e incrível. fingir que não tem nada acontecendo. Elas sentem mesmo. Então, assim, é melhor pra todo mundo. Você tem uma chance de recomeçar no sentido de relacionamento. Ele tem uma. Eu nem o conheci pessoalmente, Uhum. né? Ele tem uma chance de recomeçar, ele tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ser feliz. Sim. E essas crianças têm o direito de conviver com pais que estão realizados, que estão felizes e que não estão lá cumprindo um papel social, fingindo que tá tudo bem, e a criança sabe quando não tá. Então não faz sentido. Não, e é triste, né, quando você vê que um casal já não se ama ou que já não tá tudo bem, né? O modelo realmente de amor não fica legal para os Sim, filhos, né? exato. Então, vocês já estão morando em casas separadas? A gente tá nesse processo agora, nesse De mês. separar, De separar casa e tal. A gente endereço tá e fazendo tudo com muita mais. calma, Ai, que bom. por causa dos Bom, filhos. até porque não teve uma questão, Não né? teve. Foi só assim, vamos conversar sobre o fato de Não, a caminhamos para gente lugares já tá. diferentes, Nós né? ficamos mais de um ano nessa conversa. Uhum. Então é uma coisa que tá Não é vindo. impulsivo. Não é. Não foi impulsivo. Não. Uhum. Então tá. Dentro da dor, lógico, do divórcio existe também o amor e o respeito e tudo mais. Então, é um processo realmente que a gente está trazendo numa marcha lenta, E sabe? eu não sei se você sentiu isso no seu casamento, e até se você gostaria de expor isso ou não, mas o que eu vejo muito em alunas é, uma começa a entender isso aqui, o nome do seu podcast. A infância explicar. Começa a olhar para a própria infância, começa a trabalhar o seu próprio autoconhecimento, começa a entender sobre o teatro social, sobre o parecer, começa a libertar a essência, a se amar. E o marido não faz o trabalho. Acontece isso, E aí ela né? vai para um lugar, né, de autoconsciência, né? Que daí começa até a faltar assunto. Você quer conversar sobre outras coisas? Gente, eu entendi que um padrão meu que me faz sofrer tem a ver com tal coisa. E a outra pessoa não olha pra isso assim, tá. E tá frio, né? Será que vai chover hoje? Na né? verdade, isso aconteceu muito comigo, ainda mais eu, tipo, estudiosa, né? Escrevi um monte de Você livro. tem sede por aprender, né? Mas dele começou a ir pra terapia no último ano. Só no último ano, quando as coisas já estavam aí. Entendi. Mas. Entendi. É isso. Mas as histórias são perfeitas do jeito que elas são. Né? Tudo acontece no tempo perfeito do jeito que tem que ser. O que eu acho extraordinário, que eu tava dizendo, é a coragem de seguir o caminho que te faz feliz. Porque não é todo mundo. Então, isso eu acho maravilhoso. Acho que é um grande exemplo, sabe? Para as pessoas. E, de novo, assim, não é incentivo a separação. Eu tô falando isso, eu sou casada há 23 anos. Nossa, e admiro. Tem tudo isso já, Rê? Não sou casada há 23 anos, eu tô mentindo. Eu estou com a Luísa há 23 anos, imagina. Bastante tempo. É, bastante tempo. Uau. Bastante tempo. Então, assim, eu tô casada, eu tô num relacionamento. E tô dizendo pra você de dentro de um relacionamento, né? Eu admiro a tua coragem, porque a gente tem que buscar a nossa felicidade. Mas, de novo, isso não é só sobre relacionamento amoroso. Isso é sobre tudo na vida. É sobre o meu trabalho. É sobre o grupo de amigos com quem eu ando. Exato. Onde você mora, a cidade que você vive. Tudo. O trabalho que você tá. Então, de novo, eu tô cumprindo um script que muitas vezes, quantas pessoas, né, não estão cumprindo o script que papai e mamãe escolheu. Ai, mas era o sonho da minha mãe eu me tornar médica e morar em São Paulo num apartamento. Mas era o meu sonho? Era o que eu queria pra mim, né? Ainda tem a criança lá dentro querendo a aprovação da mãe, né? E você ter coragem de se libertar e falar o que a minha alma quer viver nessa encarnação. Isso que você está falando de essência realmente nos guia muito, né? Porque quando a gente segue esse entusiasmo da essência, a sua vida fica vibrante. É isso. Mesmo quando tem uma dificuldade, tem os desafios, você olha para aquilo com outros olhos, né? Exato. E quando você entende, eu acho que isso mudou minha vida. A Louise Hay tem um livro chamado A Vida Ama Você. Ela escreveu em coautoria com um psicoterapeuta norte-americano que está vivo, chamado Robert Holden. Não sei se você já ouviu falar sobre ele lá nos Estados Unidos. Bom, como é que chama esse livro? A Vida Ama Você. Life Loves You. Eu nunca li esse. É muito legal. Eu me lembro, há muitos anos, não trabalhava com isso ainda, quando eu vi a capa desse livro, A Vida Ama Você. E me deu uma sensação meio de, peraí, tem tanta gente passando por situações de tanto sofrimento. Que estranho afirmar isso, né? É tão estranho A Vida Ama Você. E aí, quando eu entendi que a vida ama você e justamente te leva, né, os desafios, porque neles tem as lições que você precisa aprender para sobreviver, por isso que ela te ama, a minha relação com a vida mudou. Entende? Entendo. Então eu acho que nada é por acaso. O que eu quero dizer com isso? O seu casamento com seu marido / ex-marido, ele foi perfeito por uma série de questões e ele te trouxe muitas lições. Eu falo que foi o capítulo mais importante da minha vida. Foi o capítulo lindíssimo da minha vida. Eu falo isso pra ele, né?
E é isso. Agora, você sabe que teve um livro, né, acho que é da Louise Hay também. Você pode curar seu coração? Isso, que é sobre luto. Eu li Mas eu que te agora. indiquei quando a gente se falou no Foi. Eu li telefone. e eu Tem um capítulo só sobre amei. relacionamento. Gente, leiam. Se você tá passando por luto, Até de por pet, tem um capítulo de divórcio, pet. por qualquer coisa que você perdeu na sua vida. Que encerra um ciclo. Foi você que me indicou, né? Foi quando a gente se falou por telefone. Gente, que livro maravilhoso. Foi quando você falou, tô pensando em me separar. Uhum. Mas assim, tem meses Tem bastante isso. tempo, Tem é. bastante tempo. Eu amei. Esse livro, ele foi muito importante. Ai, obrigada. Ah, não imagina, tinha fico indicado. feliz que você tenha comprado, comprei que você e já tenha indiquei para um lido. monte de gente Ai, depois. que demais, que demais. Eu sou muito fã. A Louise E Hay, ela- aliás, eu escuto as meditações dela, você acredita? Ah, as meditações dela são... Eu falo que são melatonina. Que Ajuda a incrível. gente a dormir Aquelas melhor. vozes que tem lá no YouTube e tal, ainda são dela mesmo? Ou... Em inglês, sim. É? São todas dela. Eu gosto de escutar aquela voz, que eu acho que é É dela. original, é dela, é dela, Nossa, é dela. que É muito maravilhoso. gostoso, né, dormir com a voz Muito. dela. E o que eu acho mais incrível desse livro, que eu te indiquei, Ah, é o core ali do que ela ensina, que é emoções foram feitas para serem sentidas. Não engole o choro no luto, uhum. né? Permita-se sentir as Você sabe o emoções que do que eu luto. amei que tem naquele livro? Que é assim, ela fala de um exemplo quando... Eu acho que foi nesse livro. Eu colei tanto livro também, eu acho que foi nesse. Eu vou te dizer, se Que foi. ela fala que tem... Como se você está jogando um jogo, tem os dois lados da quadra. Uhum. Então tem o lado da quadra, por exemplo, do seu marido e tem o seu lado. Você, quando você se separa, você precisa aprender a ficar do seu lado nessa quadra, em vez de ficar indo... Não, acho que não foi no dela. eu não lembro, porque eu li Uhum. muitos, assim, um atrás do outro. Uhum. Mas foi um exemplo parecido com esse. Eu não sei se era de uma quadra, mas é tipo assim, volta pro seu lugar. Isso. Porque qual que é a dificuldade quando a gente está enfrentando um luto, seja pela morte de alguém ou pelo fim de um relacionamento? O seu pensamento fica sempre querendo resolver aquela situação de alguma forma, trazer aquilo de volta, aquilo que já não existe mais. E esse exercício de volte para o seu lugar e olhe para dentro de você, para o que você está sentindo, ele é muito poderoso. Uhum. Porque, ainda mais de um casamento de tantos anos, o que acontece? Você está muito preocupado com como que o outro se sente, né? Como que você está impactando o outro. Você está muito Se fundido com você a é uma outra pessoa pessoa. empática, né? Exato. Se Sim. você tem amor, respeito e empatia, Claro. você está muito fundido com a emoção do outro. Sim. E daí, no momento do luto, ou porque a pessoa morreu, ou porque ela foi embora, você continua nesse mecanismo de querer cuidar, saber. Esse desvencilhamento é dolorido, mas ele é libertador. Sem dúvida. E você pode estar sendo a vaca. Sabe a parábola da vaquinha? Sei, joga sua vaquinha no brejo. Exato! Conta aí, porque tem gente que não conhece e é muito bom. Essa não tem que não vire chave com essa parábola, então vamos Eu lá. adoro ela. Vou contar do meu jeitinho resumido. Conta aí. Tinha é ali que eu olho pra eles? É. Tinha um mestre passeando com o seu discípulo numa zona rural. E aí eles encontram uma casa, bem assim, pobrinha, bem uma família bem simples, um casal e 2 filhos. E no quintal, né, no terreno dessa casa, tinha uma vaquinha e essa família usava o leite dessa vaquinha para sobreviver. Então eles usavam o leite da vaquinha para alimento próprio e para fazer escambo Fazer na queijo cidade. também, Exato, vender. exato. E fazer escambo por outras coisas e tudo mais, né? Aí o mestre, eis que vira um dia e fala pro discípulo: olha, você vai ter que me ajudar, a gente tem que ajudar essa família. Então, quando eles forem dormir essa noite, a gente vai matar essa vaca, a gente vai empurrar essa vaca pro precipício. E aí o discípulo falou assim: mas ela é um meio de sobrevivência da família. Como é que a gente vai ajudar a família e matar a vaca? Ele falou: confia em mim, eu sou o mestre. Empurraram a vaca pro precipício, foram embora e voltaram depois de 6 meses. Chegaram lá. A casa estava linda. A casa tava florida, linda, era outra casa, era outra construção, era o triplo do tamanho, cheio de flores. cheio de plantação, disso, daquilo, de Carros. verdura, de... E aí falaram: pera um pouquinho. Então, o que aí o discípulo falou? Eles devem ter saído, foram embora, viraram morador de rua, outra família que tinha posses comprou, tal, né, esse terreno. Bateram na porta da mesma família. E aí perguntaram: mas a gente veio aqui há 6 meses, era uma casinha tão pequenininha, agora, o que aconteceu aqui? Nossa, aconteceu um desastre. Roubaram a nossa vaca. E quando roubaram a nossa vaca, a gente entrou em pânico. Mas aí a gente foi ter que pensar em outras formas de sobreviver. E a gente descobriu que o terreno em que a nossa casa tá era um terreno super fértil. Só que a gente não sabia. Aí a gente começou a plantar isso, plantar aquilo outro, não sei o que. O nosso poder de escambo aumentou, o nosso poder aquisitivo aumentou. Olha que maravilha. E a família tinha, sei lá, o triplo, Mas né, para isso das tem que posses. desapegar, né? E aí, aquilo que aparentemente era o que estava ajudando e salvando a vida, era o que estava, na Exato. verdade, limitando. Exato. Aí eu acho que a reflexão aqui é: aonde a gente acaba sendo a vaquinha na vida de algumas pessoas? Às vezes, dos nossos próprios filhos.
Impedindo que eles cresçam, né? Exato. Por amor. É. Por amor. Mas tá limitando. Às vezes por não acreditar na capacidade deles, Exato. né? Por Ou, achar ou que porque eu tenho a síndrome da salvadora e eu acho que eu tenho que salvar todo mundo. tem que fazer tudo por eles. Exato. Aí você começa a cortar a asa, na verdade, Exato. né? Em vez de ensinar a voar. Exato. Amei essa reflexão. Eu sempre falo muito da legal, vaquinha, né? eu gostei do gosto jeito que muito você também. trouxe também. Então, gente, jogue sua vaquinha no brejo, não tenha É medo. isso. Às vezes o seu isso. pote de ouro, de luz e de amor tá do outro lado dessa vaquinha aí que Dessa tá te zona de mantendo preso. conforto. É, Exato. E quantas vezes a gente não é na vida das outras pessoas e a gente precisa pensar sobre isso. é. Às vezes a gente ajuda e a gente tá limitando Você tem a que pessoa. parar de ajudar pra ver se essa pessoa faz por ela mesma. Exato. Arregaça as mangas e abre as asas e vai voar, né? Isso aí, obrigada. Agora me fala uma Ah. coisa, pra gente encerrar aqui o nosso episódio. Conta aqui pra nós um episódio Ai, a positivo bendita cena! da sua infância que você lembra. Você sabe que enquanto a gente tava conversando, Peraí, deixa eu pegar meu baú. Esse aqui é o baú da infância, para quem nunca assistiu o podcast. E aqui a gente guarda uma memória positiva da infância dos nossos convidados. Eu perguntei no início do podcast para a Rê, antes de começar, se ela tinha alguma memória de infância positiva. O que você respondeu, Rê? que não. Pô, eu vou mentir E pra aí, ela. depois do podcast, Não, você agora sabe você que lembrou de agora, alguma? sim. Agora, quando eu tava contando a minha história de vida, né, eu falei assim, quando meu pai tava em surto, quando ele tava fora do surto. Quando meu pai tava fora do surto, ele era um pai muito maravilhoso. E me veio uma cena enquanto a gente tava conversando, de um Natal, que ele se vestiu de Papai Noel. Meu pai se vestiu de Papai Noel. E você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 5, 4, era bem 5 novinha. anos de Papai Noel. E eu acreditei. Eu fiquei no fundo na dúvida, mas eu lembro de escolher acreditar que era o Papai Noel e foi uma noite muito feliz, sabe? Ai, Então essa é uma lembrança positiva. Você carrega com você até hoje. Muito. Acho que por isso que eu gosto tanto de Natal. E você então gosta do Natal e você faz também comemoração na sua casa? Amo comemorar o Natal. Eu acho que tem muita influência dessa noite aqui, sabe? A Acho que infância ela explica. aqui. Obrigada. Imagina, amor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a história de vida da Rê tenha inspirado vocês, que o nosso bate-papo tenha inspirado vocês. E a gente vai terminar mais um episódio do podcast A Infância Explica. E agora você entendeu um pouco mais que o que acontece na infância não fica na infância. E se você assistiu até aqui, aproveita para deixar o seu comentário, o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que possa precisar desse tipo de conteúdo. Eu falo que nem todo mundo teve filhos, mas todo mundo teve infância. E até o próximo episódio. Um super beijo.